Olá, povo de Deus, tudo bem? Mais uma vez aqui dividindo uma palavra vinda diretamente do trono do Pai. Sabe, hoje eu queria dividir com você uma experiência, né, minha. E compartilhando essa experiência com outros amigos, eles também falaram que acontece a mesma coisa. Então vamos lá. Você tem uma ideia fantástica. Você tem uma ideia, um propósito que é lícito, que é moral, que é ético, e de repente as portas se fecham. Por quê? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, não foi uma vez não, foram várias vezes. Eu vou até te contar um caso particular meu. Logo que eu converti em 1998, eu já converti querendo ser pastor, já querendo abrir uma igreja, aí os pastores da época me seguraram. Calma, Júlio, não é assim. Vai estudar primeiro, vai passar um tempo no seminário teológico. Na época eu fiz na FAT, né, fiz cartas paulinas lá. Vai pegando experiência dentro do evangelho para depois você abrir uma igreja. Eu suportei pegar essa experiência até 2004. Onde eu abri uma igreja. E o propósito era fantástico. Eu abri uma igreja na Pedreira Prado Lopes com a intenção de toda vez estar subindo o morro e pregando para os traficantes, para os usuários de droga. Que incrível, apareceu para mim o pastor Cláudio, que era ex-usuário de droga, ex-traficante da Pedreira. Então eu subi a Pedreira com ele, mas a igreja não foi para frente. Inclusive chamava Comunidade Evangélica Palavra e Fé. É um nome que Deus já me deu há muito tempo, né? Porque hoje nós temos o Ministério Palavra e Fé. Mas não deu certo. Aí que você vai pensar, por que não deu certo? Será que não era propósito de Deus? Por que não deu certo? Será que eu estava em pecado? Por que não deu certo? Por que não deu certo? Simples, meu irmão. Porque não era o momento meu, né? Hoje, com a experiência que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho, com todos os estudos que eu fiz dentro da teologia e outros até paralelos que têm a ver com a teologia, como a psicanálise, né? Como a física quântica. Então hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu vejo a diferença entre o julho de 2021 e o julho de 2004. Né? Até para aconselhar uma pessoa hoje é totalmente diferente, é totalmente mais maduro. Então não estava no propósito de Deus aquele momento para mim abrir uma igreja. Mas no pensamento carnal estava tudo muito certo. Abrindo uma igreja, uma favela, com a intenção de evangelizar os traficantes, com a intenção de evangelizar os usuários, mas aquele não era o momento. Tinha outras questões acontecendo também na minha vida particular que estava me perturbando muito. E uma dessas questões que estavam acontecendo na minha vida particular naquela época fez com que eu perdesse tudo, né? Só não perdi meu consultório de odontologia, mas perdi casa, perdi carro. Foi um momento muito delicado na minha vida. Graças a Deus fui sustentado pela presença do Senhor, venci e aconteceu mais ou menos como Jó, né? Deus me restituiu muito mais de tudo que eu tinha. Mas isso é bíblico, Júlio? Isso que você está falando, de você ter um propósito, porque você deve estar se perguntando quantas e quantas vezes você já não falou no seu canal que aquele desejo que você tem no coração, se ele é lícito, se ele é moral, se ele é legal, ele é de Deus. Mas só que esse versículo que está lá em Filipenses 2:13, ele vem com um finalzinho que a gente tem que ler também, né? O que está escrito no finalzinho desse versículo? Vamos ler? Só para a gente entender? É Filipenses 12:13 que diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Vou repetir novamente o versículo para que você entenda a mensagem. Olha só. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então está na vontade de Deus você abrir essa igreja agora? E como é que eu vou saber, Júlio? Olha, é uma coisa muito legal também isso, né? Como é que eu estou orando para casar? Como é que eu vou saber se está no momento certo, se Deus está me respondendo certo? No meu caso, estava orando para ter uma igreja para evangelizar os traficantes, evangelizar os usuários, para estar levando uma palavra de esperança ali na Pedreira Prado Lopes. Como é que eu vou saber se eu estou na direção da carne ou se eu estou na direção de Deus? O próprio livro de Filipenses responde isso muito bem em Filipenses 4, o versículo 6 e 7. Você lembra desse versículo? Já falamos sobre ele aqui. Olha o que diz esse versículo.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando é que eu sei que Deus me respondeu favoravelmente? Quando você tem paz, meu irmão. E é uma paz sobrenatural, uma paz diferente. É uma paz que você, não, é isso. Não sei se você já sentiu isso. Você ora e vem aquela certeza com a paz, não tem dúvida. As coisas começam a acontecer de forma natural, as coisas começam a acontecer favorecendo o seu projeto, né? E voltando ao que eu estava falando anteriormente, isso que eu falei de às vezes Deus impedir o seu propósito, às vezes das portas se fecharem, porque não era o momento de Deus, isso é bíblico. Abra a sua Bíblia em Atos 16, nós vamos ler a partir do versículo 6, que diz o seguinte: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que é que Paulo queria? Paulo queria ir para outro lugar. Mas o que é que Deus mandou? Não, você vai para esse lugar. Porque o propósito de Deus era maior naquele lugar. Pegando o exemplo que eu te dei no início aqui, uma coisa da minha vida, eu esperei, eu tive que esperar. Né? As portas para a comunidade evangélica, a Palavra de Fé, as portas se fecharam, não deu para continuar. E o propósito que eu tenho hoje, a condição que eu tenho hoje, psicológica, de conhecimento, de estabilidade emocional, é muito maior do que o julho de 2004. A minha vida particular hoje, ela é muito mais equilibrada. Não digo nem que é muito mais, ela é totalmente equilibrada. Um casamento harmonioso, filhos em harmonia. Então a minha condição hoje, psicológica, social, familiar, é muito melhor. Então hoje eu tenho condição de pregar o verdadeiro evangelho. E hoje eu tenho condição de passar essa experiência que eu passei, né, de perder tudo, de ir para o fundo do poço. Eu tenho condição hoje de inserir dentro da pregação o que Deus fez por mim, o que Deus fez para me livrar, para me poder superar essa situação. Então, da mesma forma que Paulo e Lucas, eu fui impedido de ter, naquela época, em 2004, uma igreja. Não era o momento, eu não estava preparado. E às vezes você pode ser igual eu era. Eu era muito na carne, eu queria tudo para ontem. Então, se eu cismei de ser pastor, então eu queria abrir uma igreja, era ontem, não era hoje. Né? E não é assim. O tempo de Deus não é um tempo de eternidade, vai demorar. Não, mas Ele vai te preparar para o melhor. Ontem mesmo, aconselhando uma irmã, eu disse para ela, ela está perdendo algumas coisas nesse momento. Aí me veio essa minha condição toda, essa vivência que eu tive, me veio toda na cabeça. Eu simplesmente falei para ela uma única coisa: Deus não tira nada de você se Ele não tem algo melhor para te dar. Às vezes na hora dói, porque ninguém gosta de perder. Isso é comum, ninguém gosta de perder. A perda é dolorosa. Mas os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Lembra que está escrito lá em Isaías? Né? Então assim, calma, descansa no Senhor, abre mão, deixa ir, porque Deus tem algo muito melhor para você. Às vezes Ele está te fazendo esperar, porque a espera é o tempo que Ele está usando para você aprender, para você melhorar, para você crescer, para você desenvolver, para você ser uma pessoa melhor e para você ter a bênção como benefício. Porque a bênção, na hora errada, então não é bênção, né? Mas aquilo que a gente acha que é bênção, vindo na hora errada, pode ser um malefício. Nós podemos pegar como exemplo as pessoas que ganham na loto, que ganham na Mega Sena, sem nenhum preparo. Isso pode ser até uma desgraça na vida delas, como já aconteceu na vida de várias pessoas. Então,
o tema de hoje, por que que as portas se fecham? Muitas vezes é porque ainda não está no momento de Deus, ok? Confia, relaxa, ore e peça uma resposta de Deus. E quando essa resposta vier, você vai saber que ela veio como? Tendo uma paz no coração que excede todo o entendimento. Amém? Você já me conhece, eu sou o pastor Júlio Gomes. Eu gostaria que, se você gostou dessa mensagem, você compartilhasse para que outras pessoas fossem beneficiadas com ela. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e, obviamente, dá um joinha, né? Dá um like, para que a gente possa crescer no YouTube e difundir essa mensagem mais longe, nos 4 cantos da Terra, né? Então é isso. Em breve estaremos aqui mais uma vez, dividindo uma mensagem vinda diretamente do trono do Pai. E eu te abençoo em nome de Jesus com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais, hoje e sempre. Amém. Até a próxima.